Olá, meu amigo, minha amiga, que prazer, que alegria ter você no nosso canal. Nós estamos conversando, falando aqui um pouco, nós estamos falando sobre os fundamentos da fé cristã. E dentro desses fundamentos, nós vemos todo o cuidado de Deus, como Deus cuidou para que o homem chegasse, a esse lugar chamado terra e vivesse, fosse criado segundo a imagem e semelhança de Deus. São assuntos que nós vamos falar mais exaustivamente para frente. E nós vemos, Luiz, que nós estamos falando em vídeos anteriores dessa experiência de sair das trevas para a luz. E eu queria que você relatasse para nós um pouco sobre isso, sobre o que te ganhou, como é que foi a sua experiência? Bom, de acordo com o que nós temos visto em Gênesis, na verdade existe a luz do primeiro dia e a luz do quarto dia. A luz do primeiro dia é uma luz genérica, quando Deus disse haja luz e houve luz. Na aplicação dessa primeira luz, eu estava no colégio estudando e sempre eu via um irmão que no horário do intervalo no break das aulas, ele não saía com os outros. Recreio, né? Recreio. Ele não saía para lanchar, para tomar lanche. Isso era na oitava série, aproximadamente. Então, aquilo me chamou a atenção. Eu falei, rapaz, que diferente essa pessoa. Ele ficava lendo a Bíblia. Nesse intervalo, ele ficava lendo, mas eu não via aquilo nele como algo muito constrangedor. Não, ele era algo diferente. Então, eu vi que tinha algo diferente nele. Aos poucos isso me atraiu, eu aproximei dele e ele me falou de Jesus. E aí eu comecei a enxergar coisas que não enxergava e por que ele tinha tanto apreço ou um amor por Jesus. É porque ele conheceu Jesus, ele conhecia Jesus. Então ele passou esse Jesus para mim e eu fui numa reunião da igreja e ali eu invoquei o nome do Senhor. Amém. Eu tive uma experiência, posso por assim dizer, do primeiro dia. Sim. Que eu tive um gozo e desvaneceu, limpou aquela névoa foi tudo névoa. embora. Eu falei, mas esse é Jesus? Uai, então eu não... Se esse é Jesus, eu quero. Eu quero. É alegria, paz, uma satisfação. E era uma coisa que eu nunca tinha visto. Porém, o que aconteceu no dia a dia? Depois foi passando uns meses e tal. Eu tinha muitas coisas do velho viver que eu trazia junto comigo. Boas ou más. Com certeza. Eu jogava futebol para clubes, para times, assim, disputava campeonatos amadores. Então, eu comecei a ter dificuldades para viver a velha vida. Nos meus bailes, em outras coisas. E quero dizer o seguinte, não que as coisas que eu praticava, eu não roubava, não matava, nada disso, mas eu tinha o meu velho viver, minha vida distante de Deus. Eu tinha lá, tinha os meus amigos, jogava meu futebol, ia em clube, nas festas e tal. E também estava iniciando uma vida prática em conhecer mais Jesus, reunindo com os irmãos, pequenos grupos, células, participando. E aí eu comecei a sentir dificuldades. Um pé no mundo e outro pé na igreja. Bom, a princípio, o cristão cereja. Um pé no mundo, um pé na igreja. Então eu estava um pouco assim. Normal. E aí eu comecei a sentir dificuldade, porque, por um lado, eu via que tinha muito mais coisas para eu conhecer Jesus. Então, o que eu quero dizer? Essa foi a experiência do primeiro dia, essa luz genérica. Depois, aos poucos, eu vi que eu necessitava da luz do quarto dia, que é representado, como diz em Gênesis, o sol, são os grandes luzeiros, o sol, a lua e as estrelas. O sol tipificando Cristo, a lua, a igreja, e as estrelas são os irmãos. O testemunho dos irmãos. Os testemunhos dos irmãos de forma mais forte. Então, e eu percebi que havia uma necessidade de eu me envolver mais com os irmãos e ter uma experiência mais
pessoal com Cristo. Então aí eu comecei a ter a experiência do quarto dia, comecei a ler a Bíblia, comecei a participar de maneira mais efetiva das reuniões. Então, aos poucos, os meus valores mudou. Aquilo que eu achava que era importante, mas isso foi de dentro para fora. Muito bom, Lídio. Foi indo assim, e aí fui avançando. E eu queria ver... Ainda, se permite, só ler um versículo. Pois não. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, fala assim, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, fala assim, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Amém. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, o nosso primeiro encontro com Jesus, ele é a luz do mundo. Sim. Eu sou a luz do mundo. É essa luz do primeiro dia, genérica. Então, mas ele fala, não é? Tem mais coisa. Quem me segue, então aí eu tive que tomar uma decisão de seguir o Senhor. Daí ele fala, não andará nas trevas. Muito bom. Pelo contrário, terá a luz da vida, que é a luz que dá crescimento, que é definido pelo sol, pela lua. Isso mesmo. Realmente são experiências, meu amigo, minha amiga, que nós estamos trazendo da Bíblia para o nosso viver, Exato. Mostrando a você que o nosso viver tem tudo a ver com o que Deus quer como propósito para o homem. E nesse canal nós temos sempre falado muito, Luiz Henrique, dessa saúde espiritual. A necessidade da saúde espiritual. Hoje nós estamos vendo, nós temos a inteligência emocional, nós temos a inteligência que nós conhecemos, e hoje há também uma vertente muito forte com relação à inteligência espiritual. Né? E essa inteligência espiritual, ela passa, claro, logicamente, por uma saúde espiritual. Porque se nós não temos clareza do que nós estamos fazendo, se nós vivemos sufocados na lida diária deste mundo, não respiramos direito, né, Luiz? Exato. E nós vamos falar do próximo encontro, você já pode reservando aí, nós vamos falar um pouco sobre essa questão do segundo dia na sua experiência, né, de receber o Senhor como Espírito, de ter invocado o nome do Senhor, mas isso, por causa do tempo, agora vai ficar para outra oportunidade. Fique aí, vai dando o nosso like, vai dando uma olhada para nós aí, também mandando para outras pessoas, e se você gostou, dá o seu ok, inscreva, mande também para as outras pessoas se inscreverem, que vai ser um prazer estarmos sempre falando com você. Então, até a próxima, um abraço.